Olá, galerinha, boa tarde, tudo bem com vocês? Professora Camila de Espanhol. Então, assim, nós não esperávamos, né, por esse momento. Tô gravando essa videoaula. Anotem todas as dúvidas. A atenção de vocês precisa ser redobrada, tá? Então, prestem atenção aqui pra gente dar continuidade. Nós começamos lá a unidade 1, né? Nós começamos falando um pouquinho sobre viagens, pontos turísticos de alguns lugares, enfim. Falei um pouquinho com vocês também sobre o cartão postal, lembra disso? E a gente vai começar a falar aqui um pouquinho da parte gramatical, nós vamos falar sobre o pretérito, tá? El pretérito perfecto, que é o pretérito perfeito. Eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Se vocês puderem, né, buscar algum vídeo sobre esse assunto no YouTube, para ficar mais claro. Eu acho bem interessante nesse período. Vai dar uma clareada, né, nas explicações. Então, o que a gente precisa pontuar nesse momento é que pretérito é passado, tá? Nós vamos começar a falar aqui do modo indicativo, que é uma certeza, e dentro do modo indicativo nós vamos falar sobre o pretérito nesse momento. Então, prestem bastante atenção, que não é difícil. Lá em cima tá assim, ó. Todos os verbos que ves a continuación aparecem na conversação que acabas de oír. Señala quais de ellos expressam estes passados. Então, na verdade, assim, a conversação que tá na página anterior, nós não ouvimos, tá? Nós vamos ouvir quando nós voltarmos. Mas a gente consegue seguir aqui com a atividade. Eu preciso que vocês leiam esses verbos que estão aí. E aí, eu quero que vocês, na verdade, nesse primeiro momento, vocês vão grifar somente os verbos que fazem parte do pretérito perfeito, tá? O pretérito perfeito, nós vamos usar o verbo haber, que tá aqui embaixo. O verbo haber, ele vai aparecer no presente do indicativo, tá? Então, eu vou pedir para vocês pesquisarem qual é a conjugação desse verbo. E aí vocês vão completar a tabelinha aqui, tá? Para conjugar o verbo, eu preciso aprender os pronomes pessoais. Então, aqui eu tenho as pessoas e vocês já sabem disso. O pretérito perfeito, que a gente chama também de pretérito perfeito composto, ele vai com o verbo auxiliar, como eu já falei aqui, seguido do verbo principal. Então, por exemplo, aqui eu tenho dois verbos, tomar e ser, tá? Então, por exemplo, eu só tenho ele aparece aqui só uma vez. Eu posso usar um outro verbo no particípio. Pode ser o verbo cantar, que vai ficar cantado. Então, por exemplo, aqui, ó, vocês vão completar a tabela. Eu preciso que vocês busquem o verbo haber no presente do indicativo para completar as pessoas que faltam. E vocês podem até completar com os próprios verbos que estão aqui. O particípio, ele nunca vai mudar. Ele vai continuar em todas as conjugações da mesma forma, tá bom? Então, por exemplo, o que eu vou aprender aqui é que quando eu quiser saber a pessoa, eu vou olhar a conjugação do verbo haber. Porque o verbo principal, no caso aqui, o tomar e o ser, no particípio, quando ele tá no pretérito perfeito, ele não vai mudar, tá bom, gente? E aí, a gente vai seguindo falando sobre isso. Depois que vocês completarem a tabela, nós vamos seguir aqui. Aqui eu tenho uma informação, ó. ¿Sabes como se forma el participio en español? Es muy sencillo. Mira, é muito simples. Então, eu tenho as três conjugações. Verbos terminados em ar, er e ir. Aqui eu tenho 3 exemplos. Cantar, comer e subir. Verbos terminados em ar, sempre o particípio estará em ado. Cantar, cantado, amar, amado. Tá bom? Comer e subir, que são verbos terminados em er e ir, o particípio sempre estará, a terminação será ido. No caso de verbos regulares, os verbos regulares são aqueles que não sofrem alteração na conjugação, tá bom? Isso a gente aprende também na língua portuguesa. Lá na página 15,
vocês vão continuar a atividade, tá? Façam a atividade 7 e depois eu volto explicando para vocês mais um pouquinho de pretérito com os marcadores de tempo, tá? Um beijo. Se ficar alguma dúvida, a gente vai tentar esclarecer da melhor forma possível, tá bom, gente? Fiquem com Deus.